O Espiritismo não tirou isso da cartola e mostrou para o mundo. Essas coisas já existiam, né, Alex Manzoni? Os espíritos, a imortalidade da alma, a encarnação já eram coisas do universo que o Estou Espiritismo aparecendo? Oi? Estou aparecendo? Está aparecendo, está aparecendo. Eu estava falando, né, Alex Manzoni, que a questão da reencarnação, a questão da sobrevivência da alma após a extinção do corpo físico, as visões, né, de gente morta, digamos assim, não foi o Espiritismo que inventou isso, né? Isso já está no nosso universo desde que a gente se conhece por gente, e a doutrina espírita se propôs a desmistificar as coisas, né? Tirar as questões da ordem sobrenatural e estudar seriamente esses fenômenos, né? A fim de que a gente possa entendê-los, e não só entendê-los, mas aprender com eles, né? Porque o importante vai ser uma pauta do próximo sábado, Alex Manzoni e amigos, mas eu já digo assim, o bom do Espiritismo é que o Espiritismo ele não tem ele não é encaixotado, ele não tem as suas, digamos assim, os seus rituais. O Espiritismo a gente vive com ele diariamente, né, o dia a dia. Então a próxima pauta vai ser, no sábado que vem, vai ser o Espiritismo nosso de cada dia. Gostou da Eita. pauta? Antes de te passar a palavra, eu dei uma buscada aqui, eu dei uma pesquisadinha, e além das históricas, digamos assim, históricos relatos, né, na história mesmo, sem incluir a religião junto, já tinha muitos relatos, né, de pessoas que enxergavam pessoas que desencarnaram. E eu fui aqui, aí fora isso, eu fui buscar na nossa Bíblia, né, ali no Mateus 17, que fala assim, né, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Que maravilha a gente ser chamado pelo mestre para ter uma conversinha particular, hein? Ô, inveja. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Quem mais? Moisés só, né? Falando com Moisés ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, né, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ou seja, já há um relato, né, já há um relato dos discípulos vendo mortos, entre aspas, né? E também, colocando um pouco de teatro na história, né? Como é que começa a peça de teatro do Hamlet, né? O famoso Ser ou Não Ser. Como é que começa? Os soldados do rei ali na guarda, louco de frio e mais tremendo, mais é de medo do que de frio, porque os soldados, os guardas, um já tinha conversado com o outro que o rei falecido, né? Costumava passar por ali, né? A própria peça de teatro do Hamlet começa assim, com os soldados dizendo, olha, me disseram que o homem aparece aqui. Não, que é isso? E eis que o rei, né? Eis que o rei aparece para eles. Então, também é o sinal de quanto, né, primo, não só na história, como nas questões da religião, em relação ao testamento, e até como a questão da arte, né, do teatro, do Hamlet, o quanto essa questão do nosso intercâmbio com os irmãos que já desencarnaram, ele é presente na nossa história, independente de crença, independente de não crença. É um assunto que está conosco o tempo todo. Alex Manzoni, trazes para... Exatamente, né, primo?
A gente tem lá tem um relato lá do Antigo Testamento de Moisés, né? Aonde Moisés ele proibiu o intercâmbio com os mortos, mas eles tinham um lugar onde podia ser feito esse intercâmbio, que era a tenda dos anciões, se não me engano, dos 12 anciões, não me recordo direito, aonde ali era permitido o intercâmbio com os mortos. Então, o que Moisés não queria, né? Era esse intercâmbio de qualquer jeito, né? Essa coisa assim do trago a pessoa amada em 3 dias, essa coisa desse intercâmbio descontrolado e que causa diversos problemas, né? E a gente tem em todas as faixas de idade, se não em todos os tempos, temos em todas as faixas de idade esse intercâmbio com os mortos. Temos a criança, o amigo invisível, aquele amigo imaginário, né? Que o dia tem o índio, né? Nós temos aí, na fase da juventude, tantas as amizades e os jovens que acabam desencarnando, acabam se juntando a grupos de jovens encarnados, né, ou vivos, né? Temos aí o nosso anjo da guarda que nos acompanha o tempo todo, e tanto esse intercâmbio ele é uma coisa tão clara assim, que na sequência dessa frase que tu disse assim, ó, eu vejo gente morta, né? Tem uma frase que eu botei embaixo, né? Quem é vivo sempre aparece. Então, se a pessoa está vendo gente morta e quem é vivo sempre aparece, quer dizer que a pessoa não morreu, né? A pessoa está ali ainda, né? Quando o pessoal diz assim lá no Dias da Cruz, lá na casa que nós frequentamos lá, olha, que bom te ver, né? Quem é vivo sempre aparece. Eu disse, olha, que aqui quem é morto aparece às vezes com mais frequência, viu? E a gente não tem muitas vezes, né? Não consegue mensurar o quanto essa questão da mediunidade, essa questão do ver gente morta, que na verdade é gente que continua ali. E justamente estamos vendo porque essas pessoas continuam sintonizando conosco, continuam interagindo e continuam querendo ser vistas. Tu imagina de uma hora para outra, tu de repente uma pessoa ativa, uma pessoa que está ali conversando com todo mundo, de repente de uma hora para outra tu te vê que ninguém te escuta, que ninguém fala contigo, então tu vai entrar num desespero por falar e por ver, né? E essa questão da mediunidade, ou do ver gente morta, de conversar com gente morta, é bacana, porque ela é o único meio que nós temos de ter uma ligação com o divino, né? Porque até a pessoa mais emperrada, a pessoa mais grosseira, a pessoa mais difícil, ela recebe intuição. Até essa pessoa recebe intuição. E é por conta de um presentinho que antigamente a ciência achava que não servia para nada, e depois dos estudos do André Luiz, né, que agora tem faculdade dos Estados Unidos estudando as obras de André Luiz, que descobriram que a glândula pineal não é só um feijão perdido no meio do cérebro, mas tem uma função, né, que é fazer esse intercâmbio, né? E isso é a coisa bacana, não é? Antes, quando o espiritismo surgiu, né, ele era muito caçado, mas depois que ele começou a ser mais aceitado, as outras religiões que eram espiritualistas, né, elas acabavam colocando seu nome assim, Centro Espíritas São Jorge não sei das quantas, Candomblé não sei das quantas. Botavam assim para poder ser aceitas, né? Porque o ver gente morta ou o lidar com espíritos, o intercâmbio mediúnico, ele é antiguíssimo, né? Tanto que, se a gente for ver, a gente tem um relato num livro chamado Todos os Animais Merecem o Céu. Esse é bom. O camarada, ele é dono de uma clínica veterinária. Determinada feita, ele está na rua e ele vai correr um risco, vai ser assaltado na rua. E aí, o que o plano espiritual, que é esse mundo dos espíritos que nós falamos tanto, né? O que o plano espiritual ajeitou? O cara tinha na casa dele um murinho e o cachorro dele estava no pátio. Então, eles deram um jeito para que o cachorro dele visse a cena dele sendo assaltado. E aí, o que eles fizeram? O cachorro começou a olhar para o muro e os familiares dele não entenderam muito bem. O cachorro começou a latir para o muro. De repente, o cachorro arrebentou a corrente, saiu correndo, deu de cabeça no muro e caiu desmaiado. O que o cachorro estava vendo? Eles projetaram naquele muro só para o cachorro ver a cena do cara sendo assaltado e sendo atacado. E o cachorro deu de cabeça no muro. E aí é um assunto que é interessante, mediunidade dos animais, se o cachorro saiu do corpo. Olha que coisa louca, tem quando a gente dorme. E apareceu lá onde o cara estava sendo assaltado.
E o cara viu o cachorro dele e disse, meu Deus, o cachorro atacou. Quando o cara foi ver, os bandidos saíram e cadê o cachorro? Sumiu. Estava desmaiado em casa, dormindo. E isso é um assunto muito bacana, porque nos traz já a reflexão que se todos nós precisamos ser atendidos por Deus, esse Pai maior, todo mundo tem que ter esse canal. Alguns percebem mais pela preparação antes, né, do que nós chamamos de reencarnação. Alguns percebem mais pelo comprometimento, pelo compromisso que assumiram, outros menos. Mas todos temos mediunidade em maior ou menor grau, justamente porque é necessário isso, né, primo? E o ver gente morta, fala. Não, novamente enfatizando, né, que essa questão de comunicação, né, com os desencarnados, a questão da existência, né, do nosso espírito após o desenlace do corpo físico, e essa questão de você visualizar pessoas que não estão mais nesse plano, novamente enfatizando, não foi o Espiritismo que inventou isso, né? O Espiritismo se propôs a estudar e buscar não só o estudo, mas buscar ciência junto. E é uma fé raciocinada, por quê? Porque ela foi baseada em pesquisas, né? Ela foi baseada em busca, em fatos, porque é o seguinte, ó, mesmo que isso não existisse, como muitas pessoas falam, mas são milênios de histórias, de relatos e de pessoas de todas as crenças ou não crenças. Então, se isso realmente não é uma realidade, então é um surto psicológico coletivo, é um defeito que já vem em fábrica da humanidade desde o início, porque é praticamente impossível. Claro, todo mundo tem a sua crença, né? Mas fica praticamente com a margem muito pequena de possibilidade de isso ser somente como diz, um surto psicótico das pessoas, né? Porque pessoas que não creem em nada, elas vêm, né? Pessoas que de religião X, elas vêm, pessoas de religião Y, elas vêm, né? Então, é uma faculdade mediúnica que, por intermédio, né, dos nossos olhos físicos, dependendo da nossa sintonia, dependendo da nossa vibração, dependendo do local, nós conseguimos ter esse alcance visual. E geralmente, né, quando a gente tem esse contato, a primeira coisa, a vontade é de sair correndo, né? Porque as pessoas, sabe que nós temos a dificuldade de fazer a ligação que olha só, aquele fantasma que eu vi é o espírito de alguém que já viveu no corpo, né? O espírito de alguém. Então nós fazemos uma separação. Pessoas que, meus entes queridos, meus parentes, meus conhecidos que desencarnam, que morrem, são espíritos. Os que eu não conheço são fantasmas, né? Então a gente não entende que o espírito, né, ele é um ser que sempre existiu. Né? Por quê? Porque ele é a base de muito, se não de quase toda a criação de Deus. Por trás de toda estrutura que não se desmancha, tem que ter uma memória. E essa memória é o espírito que está por trás disso tudo. Né? E nós continuamos vendo, e muitas vezes a gente até registramos com os sentidos físicos, mas nós vemos com essa porção espiritual que nós temos esse universo que existe invisível à nossa volta, né? Paulo de Tarso já disse, se não me engano, numa das cartas, ele diz assim, né? Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. E o que é isso? São esses muitos seres que estão à nossa volta e que nós percebemos mais ou menos de acordo com a nossa capacidade de registrar isso. Nós sabemos que há, né? Sabemos que há. Talvez até percebamos alguma coisa, mas a profundidade daquilo que a gente percebe ou não vai do quanto nós nos capacitamos para isso, né? O quanto nós nos permitimos registrar. E uma coisa tem que ser clara para nós todos a respeito da mediunidade. Você só percebe aquilo que você concebe.
Se a gente colocar na nossa cabeça, esse universo é baboseira, esse universo não existe, pode estar visível no meu rosto. Eu não vou perceber nenhuma impressão. Eu não vou perceber nada. Não é? Mas não é por isso que esse universo todo deixa de existir. Se a gente parava para pensar qual é a força que existe por trás que faz com que as coisas não se desmanchem, com que um átomo permaneça né, naquela porção dele, com que as coisas não percam a forma. O que é que faz, né, até dentro dessa evolução ali de Darwin, o que faz com que os seres tenham uma evolução, com que os seres se aprimorem, com que os seres se adaptem, né? De repente, vamos pegar ali, como é que uma existência de um ser tão pequenininho como os insetos pode proporcionar uma evolução se não há nada por trás disso? É justamente esse ser, que é o espírito, que é quem se manifesta, e o órgão responsável pelo contato, pelo intercâmbio entre esses dois mundos, né, é algo que tem em comum entre os seres encarnados, que são os seres que nós chamamos de vivos, e os seres desencarnados, que são os mortos ou os que estão vivos, continuam vivos do outro lado, que é o perispírito, que é o fantasma. Ah, eu vi um fantasma. É que fantasma dá mais mídia, filme de fantasma, né? O Ataque do Fantasma, o Fantasma da Meia-Noite. Ninguém vende filme botando assim, o perispírito da meia-noite, né? Noite dos perispíritos, os perispíritos assassinos. Ninguém vende filme assim. Ninguém se assusta, ah, eu vi um perispírito, o quê? Não, se tu disser um fantasma, todo mundo corre. Entendeu? Então esse perispírito é o fantasma, né? Mas a mediunidade, o legal é disso, que ela é uma só. E ela se desdobra. Então, a mesma faculdade que faz com que uma mãe, falando agora das mães, né, com que uma mãe tenha uma intuição que algo está acontecendo com o filho dela, é a mesma faculdade que Chico Xavier utilizava para psicografar os livros, né? Mas ela se mostra dependendo da capacidade e da predisposição de cada um e do que é necessário, né? Talvez o que nos falte compreender é que todos nós estamos aqui com um propósito de evolução e de melhora e de auxílio mútuo, o que nos torna mais assim secos para a questão da percepção sensitiva é a maneira como nós vivemos egoísta, né? E a gente acaba deixando de lado muita coisa e deixa de perceber muita coisa, né? Nem a Jo está falando ali no sexto sentido. Esse nosso sexto sentido que nós ignoramos, tentando saciar os outros sentidos, né? E nós não conseguimos... Fala, primo. Não, abrindo um parênteses aqui, para dando um olá para Elis, para os amigos do Armazém Santé, que tiveram que fechar. Estão lá, firmes e fortes, queremos voltar a nossa parceria, não só a parceria artística, né, mas a parceria de amizade, de dar uma chegadinha ali, tomar um café. O Marcos recomendou o estudo de um livro também, que passou ali rapidinho, dá um oi para... Isso. Mas uma coisa, voltando àquele tema, né? Se você olhar a origem, a motivação do Kardec em estudar isso, em catalogar as coisas, em pesquisar, a gente tem que estudar e perceber quais as intenções da criatura. Kardec se colocou em jogo toda a sua formação, todo o seu respeito que ele tinha, né, entre os intelectuais de Paris, e morreu como? Morreu trabalhando. Não morreu rico. Morreu de tanto trabalhar, né? Ganhou 1 centavo. Aí nós vemos os relatos, né, aqueles relatos de eu vejo gente morta o tempo todo. Divaldo, né? O que ele ganhou, qual é a vantagem que ele ganhou de ter dito e testemunhado que desde pequeno ele via o índiozinho? O que ele ganhou com isso? Qual foi a vantagem na vida dele? O que ele ganharia se de repente isso tivesse sido uma lorota? O que ele ganhou com isso? O que ganhou, né? Exatamente. Toda a vida foi do trabalho dele de funcionário público. Cada centavo que ele arrecada
para a Mansão do Caminho, as palestras são gratuitas, ou quando há alguns recursos, vai para a Mansão do Caminho. Por exemplo, Chico, né? Desde Raul pequeno, Teixeira ali que né? tá falando, né? Chico Xavier, pô. Raul Teixeira. Então, esses testemunhos dessas pessoas, além de testemunhos que nós temos no nosso dia a dia, que pode ser o nosso vizinho ali, ele tem crédito, ele está me falando, eu estou acreditando nele, né? Mas numa amostragem, que é o estudo, que o Espiritismo é o estudo, né? Numa amostragem, numa pesquisa, é claro, tu tira aquela parte das pessoas fascinadas, ou que querem fama, ou que querem atenção, que contam historinhas da carochinha, né? E você fica com aqueles relatos realmente pesquisados de pessoas que têm realmente essa faculdade mediúnica de conseguir, né, ver as pessoas, digamos assim, mortas e até mesmo interagir com elas. Primo, felizmente, raramente acontece. É aquela coisa do cantinho do olho, sabe? Sabe? Fora lá no Dias da Cruz, que quando eu estava fechando a porta do teatro para ir embora, alguém me deu um tchauzinho, eu dei um tchau e depois que eu descobri que tinha saído, né? Mas uma das coisas que eu sempre noto, mesmo nessa minha olhada assim de revesgueio que aconteceu comigo, sempre primeiro vem a energia e depois vem a visão. A energia é o que eu digo, o tu te sentir, ou tu se sente bem, ou você se sente oprimido. Então, a energia, ela vem, né? E nem sempre, né? A imagem, eu acho que é mais ou menos como as nossas lives aqui, né? Em 2 dias a gente a voz do Volney, a voz do Tito, e não apareceu o rosto. Então, é questão de conexão também, né, primo? E essa energia é aquela sintonia que a gente tanto fala, não é? Porque se tu, imagina assim, tu saindo de um trabalho artístico que ele já faz com que tu te torne mais sensível. Saindo de um trabalho artístico espiritualista que faz com que tu te torne mais sensível e mais afinizado com coisas positivas. Então, tu vais ter a percepção, e a percepção que é normal, que muita gente não consegue reconhecer ou fazer as associações, né? A gente às vezes entra na casa de alguém, ou as pessoas já devem ter sentido isso, entra na casa de alguém e diz assim, nossa, que ambiente carregado, né? Ai, que ambiente... Ou então, tem aquela planta em casa e entra o vizinho e todo mundo reconhece essa energia. Diz assim, o fulano veio aqui e derrubou a minha espada de São Jorge, né? Né? Todo mundo reconhece que essa energia existe. E ela chega primeiro, porque ela é a expansão dos nossos pensamentos, do nosso perispírito, ela é a expansão disso, a nossa aura, essa energia que avança, e depois vem aquela coisa assim, ó, tá vindo o avião, você escuta primeiro o barulho do avião passando ali, depois você vê o avião, né? Essa energia, ela transcende, ela atravessa, né? O nosso corpo, ele não é capaz de reter essa energia, né? Tem um relato muito interessante da história do Chico, não é? Que o Chico estava logo que ele estava com a questão da peruca, assim, e ele estava atendendo no centro espírita, e só que a expansão energética do Chico atendia aquela sala toda, então as pessoas estavam ali na fila e as pessoas olhavam assim, nossa, como o Chico está ficando gordo, como o Chico está ridículo com aquela peruca, olha lá que coisa horrível, né? E as pessoas iam chegando perto do Chico, o Chico ia atendendo. Aí chegava a pessoa que tinha pensado dele a respeito, né, de estar gordo, e ele ali, na mensagem, ali fazendo aquela dedicatória no vídeo, dizendo, meu irmão, tu sabe que eu tenho tentado emagrecer, eu não consigo. Então ele ia dando esses relatos, né? Essa energia, as pessoas que trabalham com passe ou que têm estão tentando se sensibilizar, isso é muito natural em quem está fazendo curso de passe, né? Curso de fluidoterapia. Quando chega alguém perto de ti que não está bem, tu sente. E aí tu olha para a pessoa e pergunta, tá com algum problema? E a pessoa diz assim, tu sabe que eu tô com uma dorzinha aqui. O que é aquilo? É tu te sensibilizando para essa energia, né?
Ou chega alguém que não tá legal perto de ti, tu sente, e aquilo fica, né? E essa energia é a primeira coisa que chega, né? Agora, por exemplo, nesse período que as pessoas não podem se ver, né, primo? Se alguém chegar muito aflito perto de ti, quiser muito te dar um abraço e te der um abraço, a primeira coisa que tu vai sentir é o coração. Aquela sensação daquele coração. Sabe aquela passagem de Jesus, daquela mulher que tinha não me lembro se é hemorroidisia, não lembro o nome da passagem, mas a mulher tinha um fluxo de sanguíneo. Que ela toca em Jesus no meio da multidão e ele para e diz assim, opa, alguém me tocou. Aí Pedro diz, mas mestre, nós estamos cercados, tem um monte de gente tocando. Eu disse, não, alguém me tocou com fé, porque de mim desprenderam-se virtudes. Né? Então, as pessoas agora estão puxando essa energia umas das outras pela necessidade. Né? E nós não conseguimos... Fala, primo. Não, conclui aí para eu retomar o rumo da pauta aqui. Uma coisa interessante da mediunidade, que a gente fica muito preocupado com os mortos. Estamos vendo mortos. Mesmo com a questão do livro dos espíritos, que Kardec diz assim, com que frequência, né, os espíritos influenciam nas nossas vidas. E os espíritos dizem assim, muito mais do que prestais atenção, uma coisa assim, a ponto de que são eles que vos dirigem. Mas nos esquecendo que os espíritos são todos encarnados e desencarnados. Então, muitas vezes eu estou em casa e eu estou me sentindo mal, ou minha casa está um ambiente difícil, e eu me esqueço que eu, como espírito, e o outro, como espírito, recebe as minhas influenciações. Então, o quanto eu colaboro como espírito para o ambiente da minha casa, do local que eu frequento, porque aquelas pessoas que convivem comigo absorvem de mim. Nós esquecemos muitas vezes, botamos a culpa, mas eu tô, ai meu Deus, eu tô com um obsessor, eu tô não sei o quê. O quanto será que não é a minha parcela como espírito e a mediunidade mesmo sutil das pessoas que estão comigo estão percebendo aquilo e puxando, né? Nós esquecemos que os primeiros espíritos que estão convivendo conosco são os encarnados que estão na família, né? Vai, primo, fala aí. Não, voltando ao assunto tema, dando oi para o Leandro Gás, que segunda-feira vai estar aqui no nosso bate-papo falando sobre iluminação, iluminação para o teatro, para a dança, para a música, e também nós vamos chorar um pouco aqui abraçados, vendo qual é a situação nossa atual dos artistas, dos técnicos e as projeções aí, como a gente está fazendo para driblar esse momento de dificuldade. Mas assim, os espíritos, na nossa peça de teatro, né, uma entrevista com espíritos, né, chegou um momento que o espírito fala pro médico, né, pro psiquiatra, né, o médico fala pro espírito, né, você já tomaram esse encontro no palco, né, primo? Fala pro psiquiatra, né? Fala pro psiquiatra, eu vejo gente viva o tempo todo, ai que medo, o que eu faço? Né? Então, assim, nós sabemos que muitos irmãos, inclusive os que estão aqui nessa live, né? O Leandro também falou que não vê é uma benção, né? Não ter essa faculdade mediúnica. Existem aqueles que têm essa faculdade mediúnica da visão, que é como a Elis, por exemplo, que está por aqui, ou que passou por aqui, que é o tempo todo, né? Eu lembro que muitas vezes essa menina se assustava, eu achava que era o quê? É rato? É barata? É lagartixa? Não, era o tempo todo, né? E até o momento, né, que orientada, né, pela nossa doutrina espírita, né, de trabalhar a sua mediunidade, direcionar a sua mediunidade, ou seja, deixar bem claro para eles, porque eles querem aparecer, eles querem ajuda, na maior parte do tempo eles querem aparecer, eles querem ajuda, eles querem chamar atenção, e não só na mediunidade da visão, mas todas as outras, é direcionar isso para o estudo. Meu irmãozinho, sabe? Eu sei que você precisa de mim, né? Mesmo aquele que queira ali queira aparecer para dar susto, para judiar mesmo, mas mesmo assim fazendo aquela prece, meu irmão, eu sei que você precisa de mim,
Mas se você quer ajuda mesmo, você me procura lá na Casa Espírita. Nos procura lá no grupo mediúnico. Nos procura lá no estúdio, lá no estudo, que lá nós vamos ter condições ideais, né, para que a gente possa te ajudar, para que a gente possa te receber. E mesmo que esse irmãozinho que esteja aparecendo, ele quer ser mesmo o poltergeist, ele quer ser zombeteiro, ele não quer saber de nada, ele vai ter duas opções. Ou ele vai olhar e dizer, meu Deus, onde é que o Alex vai? Sabe? Onde é que o Alex vai? Eu vou dar uma chegada lá. Ou o outro simplesmente não. O Alex não dá para brincar, de assustar ele, eu vou assombrar uma outra casa. Vou pegar uma corrente e assombrar uma outra casa. E a mesma... Então, fala, desculpa. Continua. Pode continuar. A mesma espiritualidade que atende as casas espíritas e atende os espíritas é a mesma espiritualidade que atende o católico, que atende o evangélico, que atende o umbandista, que atende o ateu. Então, se eu estou em casa e eu vi um espírito, eu ainda não sei, meu Deus, eu estou vendo, o que eu faço? É o capeta. Faz a prece para aquilo que tu conhece. No momento que tu fizer uma prece e tu te ligar no plano superior, o que vai acontecer? Seja... Tá dando eco, primo? Não, tá bom. Ou não? Seja a religião que tu frequente, a doutrina que tu acredite, vai ter uma equipe espiritual, vai ter um plano espiritual que vai até onde você está, vai assistir aquele espírito que está ali, vai dar orientação para ele, vai levar ele para ser tratado. Né? Porque realmente é isso aí. O que eu vou fazer depois que eu desencarnei? Tá, agora, qual é o manual depois que o cara desencarna? Ninguém ensina. Então, a pessoa fica perdida, né? Ela percebe alguém que tem essa capacidade, ela vai correr para aquela linha. Muito importante da gente ter sempre noção que, seja qual for a situação, a prece é o melhor remédio. É o melhor remédio. A prece e tentar manter uma conduta moral positiva, caridade, a prece, nos manter atualizados com os bens, no campo que a gente esteja, é o melhor remédio para que a gente possa entender isso. Né? Porque o que foi que Kardec fez primeiro? Trouxe o livro dos Espíritos, né? Codificou o livro dos Espíritos, dando-se apanhado geral. Tá, então agora as pessoas vão entender que o que elas têm não é loucura, é mediunidade. Então vamos fazer, vai vir um livro dos médiuns, dando esse guia. Bom, agora para que os médiuns façam isso com segurança e se afinizem com a coisa positiva que veio, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fazendo com que o médium entenda qual é o seu papel no mundo e para quem que ele trabalha. Né? Todos nós estamos aqui trabalhando para Jesus, é esse o norte que nós temos que ter, né? Por mais que o médium não compreenda o que ele está fazendo ou não sabe onde ele está, se ele estiver trabalhando dentro daqueles ensinamentos do Cristo, a pessoa que vai seguindo o ensinamento do Cristo, ela sempre vai ter um norte para correr, né? A Isadora deu o testemunho dela também ali, né, que com 7 anos, e assim como muitos, né, crianças, né, crianças têm muita a visão, e vocês sabem que criança é o serzinho mais fácil da gente acreditar do que um adulto quando diz, eu vi tal coisa. Porque geralmente a criança vê, já diz na lata, eu vejo, né? E eu vi. Por exemplo, para você ver como uma criança é tão incrível que mesmo que a gente conte uma mentira para ele, né? Ele pode até repetir a mentira, mas daqui a uma hora, se tu perguntar para ele a verdade, ele vai dizer a verdade porque ele não assimilou aquilo ali como da natureza dele, né? Então, e tem muitas pessoas, por incrível que pareça, né, que ficam com inveja do médium, né? Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tive uma grande lição de humildade quando eu passei a trabalhar no grupo mediúnico. Inconscientemente, eu mesmo me coloquei nessa situação. Inconscientemente não, os caras deram
deram um xalalá no meu ouvido. Por exemplo, eu era palestrante no Dias da Cruz, né? Como você é hoje. Fui palestrante praticamente por 10 anos, toda segunda-feira nas palestras de desobsessão. E aquele negócio, né? Onde abria uma vaguinha, chama o preto lá, que é palestra de tarde, no domingo. E nisso, e com a minha facilidade, né, de me colocar, de colocar as ideias, da questão do artista, o pessoal gostou muito das minhas palestras, o pessoal gostava muito das minhas palestras, e aquilo ali, inclusive eu ganhava presentes, eu saía do Dias da Cruz, às vezes tinha as pessoas me esperando que queriam me dar presentes, e eu comecei a negar alguns presentes, outros eu não tive como recusar, e me falaram, olha, tu toma cuidado, essas pessoas que estão te esperando na saída da palestra, sabe? Tu tem que dar um limite para isso. Bom, e aí no fim, chegou um momento que eu esgotei, eu disse, não, eu vou trabalhar, depois de muito tempo, no grupo de estudo mediúnico, de estudo mesmo, né? Eu fui realmente trabalhar no grupo mediúnico. Só que ali eu pensei, bom, agora eu vou falar, eu vou psicografar, eu vou ver, eu vou enxergar de tudo. Nossa, com um mês, eu pedi para o coordenador, disse, olha, eu vou sair do grupo, porque eu não tenho utilidade, eu não vejo, eu não ouço, eu não psicografo. E ele falou, não, a tua importância aqui, né, do lado da tia Nair, olha só de quem que eu ficava do lado, os dois dormindo, a tia Nair de vez em quando dava umas roncadas. Os dois ali fazendo, né, Quem não já? Fazendo o apoio da vibração, né? Então, nossa, eu falei um monte só para resumir e dizer que muitas pessoas, né, às vezes ficam com inveja das pessoas que enxergam espíritos como se isso fosse um privilégio. Não, isso é mais uma tarefa tua. Se É mais você uma está... prova, é mais uma provação. É mais uma prova e é mais é mais uma tarefa tua, né? Eu tenho um relato aqui, né? Tem um grupo lá, que vai aplicar passe nas crianças da escola, para na escola lá do Escola Infantil de Jesus Cristo. E aí, o pessoal não, o grupo já mudou quase todo, então não, a pessoa não está mais lá, mas foi uma situação muito engraçada, né? A questão das influenciações, tanto das intuições que a gente percebe, quanto da... Eu tô com eco aqui, tá dando eco pra ti? Um pouquinho. A Carla falou que dá um pouco de eco para ela. Para mim tá bom. Acho que é por causa do fone, sim. Então, a questão das influenciações, né? Do quanto a gente vai absorver ou não. Peraí que eu vou trocar, vamos ver aqui se muda. Peraí. A Fabiana também foi assim. A Isadora, né, fala isso, provação, exatamente essa questão. Fiquem pedindo para ver, não peçam para ver. Parem com isso. Melhorou? Melhorou. Tá. Essa questão, né, primo, do que a gente vai ver, é isso mesmo, não peçam para ver. Não peçam encrenca para vocês. Olha aí, se vocês são um mato sem cachorro, não peço para ver, não peço para ter, não peço, porque muitas vezes isso vai para os sentidos físicos e ele se torna complicado a sensação. Então, primo, vamos... Vamos concluir que só temos 5 minutos. Eu só estava falando rapidinho pro pessoal, que é a questão que nós estávamos falando sobre a mediunidade, né, assim como a psicofonia, assim como da audição, a mediunidade da visão, na qual a pessoa ela tem mais facilidade, digamos assim, ou ela tem esse recurso de ela visualizar os irmãozinhos desencarnados, ou os mortos, entre aspas, né? E que isso não foi o Espiritismo que inventou, isso já faz parte da humanidade desde que ela se deu por conta que existe, e o Espiritismo se propôs a estudar isso, desmistificar isso
e tirar a sobrenaturalidade, né? Que essa palavra não existe no espiritismo. Sobrenatural não existe no espiritismo. Obrigado, amigos. Desculpe as falhas técnicas. Valeu pela persistência, pela paciência. Alex Manzonia, temos 4 minutos. Conclua o que você lembra o seu raciocínio quando começou a dar probleminha aqui? Sim, sim. Importante, né, pessoal? Retomando esse título, eu vejo gente morta, né? Pessoal, cada vez mais o processo que nós estamos passando agora da Terra é de sensibilização, é de evolução. Cada vez mais nós teremos contato com o mundo espiritual, porque isso é natural, que nem o Preto falou, é natural. Então, qual é o trabalho que nós temos que fazer? Nos melhorar. O contato que nós vamos ter com o plano espiritual sempre vai ser relacionado ao que nós somos e como nós estamos. Então, as vibrações não estão das melhores, eu estou tendo sensações desagradáveis. Busque através da reforma íntima, que é algo que o Espiritismo prega muito, o que preciso melhorar. Melhore o seu contato com o plano espiritual através da prece, da meditação, através dos bons pensamentos, através da caridade. Isso vai fazer com que a tua vibração suba, a tua sintonia suba. E nós, como rádios que somos, tanto de um lado quanto do outro, encarnados vivos quanto desencarnados mortos, precisamos fazer a melhor sintonia. Então, passe em revisão o teu dia, como disse Santo Agostinho, passe em revisão o teu dia, ao término, quando for dormir, vê se você fez todo o bem que podia, ter feito melhor, analisa, porque somente reconhecendo o que é necessário mudar em você, você pode mudar no outro dia. E tudo que tu modificar na tua vida, em termos físicos, em termos aqui, que tiver um fundamento em ti como espírito, vai ser modificado espiritualmente. O contato com o mundo espiritual, a relação com os espíritos, muda a partir de você. Então, se melhore como ser, se melhore como espírito, e vibrações melhores virão para você como ser desse interesse cósmico, né? Desse mundo que nós estamos aqui, criado por Deus e desse universo todo. Vibrações melhores exigem pensamentos melhores. Fala, primo. E não tem jeito, né? Agora, comparando com os nossos grandes e queridos amigos da área da saúde, que estão lá na linha de frente, né? O médium, a partir do momento que você é um médium, você vai ser cobrado. Não adianta fugir, porque você tem... É a mesma coisa que você for um enfermeiro, um médico, e não querer atender as pessoas, ou passar e só olhar, né? Não querer estender a mão, não querer ouvir, não querer escrever um recado para mandar para uma outra pessoa, tipo, pai me busca, né? A partir do momento que você é um médium, né? Aqui nós estamos falando daqueles ostensivamente visuais, mas qualquer médium, se o chamado chegou, você tem que buscar trabalhar isso, porque é um sinal de que você está sendo chamado para um trabalho muito bonito, que vai ajudar você e vai ajudar todos os irmãos. E a partir do momento que você começou o estudo, começou aí no seu grupo mediúnico, você vai ver que essas visualizações, essas perturbações, elas tendem realmente a diminuir, porque tudo isso vai estar canalizado lá para o estudo, para o trabalho. Um minutinho, Zônia. E um recado importante, né, primo? Porque esse canal aqui, né, da Haribo, apesar de sermos uma companhia de teatro que está voltada para o espiritualismo, ou que temos a maior parte do espiritismo, outras pessoas podem escutar aqui, não é? Então, uma dica muito importante. Siga as tuas intuições, mas quer saber se essas intuições vão te levar para um fim positivo? Estude os ensinamentos de Jesus, a moral de Jesus. A moral de Jesus, ninguém pode botar a mão, ninguém pode dizer que ela está errada. Se aquilo que as tuas intuições estão te dizendo para fazer
estão batendo no teu coração, se estiverem com relação aos ensinamentos de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Se não ferir essas regras, siga as tuas intuições. Né? Muitas vezes as tuas intuições estão te levando, atende aquele irmão que está passando necessidade. Deixa de cuidar, olha um pouquinho para o teu lado. Muitas vezes a gente atende o nosso egoísmo. Então, escuta as tuas intuições, compara elas com o que Jesus ensinou, e se nada der contrário, vai, né? A intuição é aquilo que vai direcionar a gente para um fim positivo. Muitas vezes a gente não dá bola para elas, né? É isso aí. Abraço, Alex Manzoni, a Dariela, nossa querida amiga, a Jo, a Isadora, Marcos e todos os demais amigos que sempre estão conosco. Tenham um delicioso Dia das Mães. Os que não podem visitar fisicamente, deem aquela telefonada, né? Mande aquele recado gostoso. E os que estão fisicamente separados, de um ano para o outro, da mesma forma, o amor vai chegar. Um grande abraço a todos. Cuidem-se. Amanhã, 21 horas, estaremos aqui novamente. E sábado que vem o tema é o Espiritismo Nosso de Cada Dia. Beijos a todos.